Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Eu já fiz 2 vídeos falando sobre Dragon Ball Heroes, mas eu nunca cheguei a falar sobre o Heroes que todo mundo fala. Nesse caso, a história dentro do jogo. E no vídeo de hoje, eu tô aqui justamente para analisar esse mangá e falar se a história é boa. Mas é claro, antes do vídeo começar, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hyper, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro capítulo já começa de uma forma meio diferente, mostrando o planeta Terra cheio de correntes, e logo depois nos apresentando o Fu, o filho da Toa e do Mira, que estaria observando o que está acontecendo. Logo após isso, nós vamos diretamente para o planeta do Bills, onde o Goku e Vegeta estariam no seu treinamento normal com o Whis. E aqui o Goku menciona que ainda não dominou o instinto superior, então provavelmente é pouco tempo depois do Torneio do Poder. Porém, o treinamento dele seria interrompido pela Mai, que chamaria a atenção dos personagens. Inclusive, é uma personagem que muita gente odeia, mas eu pessoalmente gosto. Ela basicamente explica que o Trunks do futuro foi sequestrado e com isso o Fu se apresenta, falando que o Trunks acabou parando na tal prisão planetária. E aqui ele já se demonstra um pouco suspeito, porque ele abre um portal do espaço-tempo no meio do nada. E por algum motivo o Kaioshin é o único consciente que percebe que isso pode dar errado. E na verdade o Whis até desconfia do Fu, mas ele não consegue provar. Ao chegar no planeta prisão, eles já acham estranho ver uma corrente gigante no céu. Só que eles não têm muito tempo para pensar nisso, porque são logo atacados por uma figura conhecida. E essa silhueta é meio familiar. Eu acho que eu já sei quem é. Ele é o Goku? O cara simplesmente virou uma geladeira. De qualquer forma, quando o Goku da Corporação Cápsula luta contra esse outro Goku, ele se transforma. E eu só tenho uma pequena crítica com o fato de que aqui a cor do cabelo dele nem muda, só fica branca mesmo. Já no mangá do Super tem uma pequena cor para diferenciar o Blue do Super Saiyajin comum. E é aqui onde nós temos uma breve luta entre o Goku Super Saiyajin 4 e o Goku da Corporação Cápsula. Inclusive, eu queria saber qual que vocês preferem e para quem vocês torcem. O Fu obviamente torce pela briga e fica muito feliz que os dois estão lutando. Inclusive, se eu não me engano, ele foi feito justamente para representar os leitores, né, que se divertem com os personagens lutando. E o que mais me incomodou aqui é o Goku agindo como uma só contraparte do Super. Então ele nem liga para o que tá acontecendo, só quer lutar. E essa história aqui acaba que tem um traço meio mais ou menos, sabe? Ela tem sim uma boa quadrinização e é bem criativa, porém os traços são meio amadores. De qualquer forma, o Fu também não se ajuda e fica falando que o Goku é viciado em luta. Eu não acredito em você. Eu não acredito. Só que ao ver a alegria do Fu, o Vegeta percebeu que ele estava na maldade. Então ele decide perguntar o que estava rolando. E o pior de tudo é que o Fu não tem razões muito complexas. O planeta prisão era basicamente um experimento mesmo. Ele basicamente só queria se divertir vendo a galera nesse Battle Royale. O Vegeta claramente não fica feliz com isso e tenta atacar o Fu, mas não dá certo. Mas em compensação, o Fu pelo menos deu para ele uma esfera do dragão. E para eles poderem sair daquele lugar, eles precisam reunir todas, pegando dos outros prisioneiros. O capítulo 2 começaria nos dando uma contextualizada do que aconteceu com o Trunks. Ele estaria em uma parte do planeta intitulada de Favela, lutando contra o Bojack, que seria facilmente estompado pelo Kula, que aparece farmando aura. Por algum motivo desconhecido, o Long também estava ali, com uma calcinha na cabeça, provavelmente vindo diretamente da saga Pilaf. E sim, tanto o Cooler quanto o Trunks, quanto os nossos protagonistas estão procurando pelas esferas. Só que o Fu não quer facilitar, então ele decide chamar mais um inimigo para eles. Nesse caso é um Saiyajin bizarro com um Ki maligno gigantesco e usa uma camisa de força. O cara não parece bater bem das ideias não. O Goku tenta enfrentar ele, só que o Ki maligno do cara é tão grande, mas tão grande que simplesmente corrompeu o Goku. Uma habilidade que eu genuinamente achei interessante, principalmente porque em Dragon Ball temos poucos personagens cujas habilidades vão além do poder bruto. E como ele está sendo controlado, ele logo iria avançar para o Vegeta, simplesmente surrando o pobre coitado do calvo. Felizmente o Trunks e o Cooler chegam lá para ajudar e acabam mandando o Goku pra longe. Mesmo assim, o Fu não perde a oportunidade de provocar o Cooler, falando que o Freeza era mais forte que o irmão. Irritado e determinado a mostrar o contrário, o Cooler iria para sua forma dourada e derrotaria o Goku. Porém, o Saiyajin maligno continuaria intacto. No capítulo 3, como o Trunks não é burro, decide acabar salvando o Cooler para não perder um aliado. E nesse meio tempo, o Goku finalmente voltaria para o campo de batalha, dessa vez transformado em Super Saiyajin Deus. E o Saiyajin maligno imediatamente reconheceria aquela forma e ficaria extremamente irritado. Talvez como uma referência pro Broly do segundo e terceiro filme, eu não sei. Mas o seu nome finalmente seria revelado quando o Camber sai da camisa de força. A Mai atira uma granada de luz na cara dele e ele tenta ir atrás do Goku, que na verdade era o Long. Tudo isso para ele ser surpreendido pelo Vegito. Bom, tem quem goste, né?
E sim, o Camber também tá levando uma esfera do dragão. E então, a luta deles finalmente começa. E não é uma luta ruim não, só que enquanto eles lutam, esse elemento chamado Osoto acaba aparecendo atrás do Trunks e do Cooler. Ao ser percebido, ele logo sai por um portal e a dupla dinâmica que eu nunca pedi acaba indo junto. Enquanto isso, o Camber tá transformado em Super Saiyajin e acaba usando uma lua artificial, para então se transformar no Ozaru Dourado. E antes de falar sobre essa luta, eu gostaria de falar que quando o Trunks e o Cooler acabam passando pelo portal, o Cooler faz esse movimento extremamente familiar. De qualquer forma, no capítulo 4 eles acabam encontrando alguns dos vilões de Dragon Ball e enfrentando eles, que inclusive são essa névoa estranha que aparece no filme do Hatchek. E o Cooler encontra o seu papai, o Rei Cold, que fala que eles poderiam trabalhar juntos, mas o Cooler simplesmente mata ele. E voltando para a luta principal, o Vegito Blue acaba usando o Kaioken, mas mesmo assim não é exatamente o suficiente para matar o Camber de uma vez. O Fu simplesmente começa a enlouquecer porque a energia deles é tanta que tá quebrando as correntes do planeta prisão, mas felizmente o Vegito se desfaz no meio do ataque, então o Fu acaba mogando o Camber. Só que mesmo assim, ele ainda estava empenhado em mostrar o seu valor, então ele tenta atacar o Goku e Vegeta. Só que quem aparece para salvar eles, isso mesmo, o Goku e Vegeta. Nesse caso, as versões Super Saiyajin 4. E eu admito que o capítulo 4 já começa me incomodando um pouco, com o Vegeta Super Saiyajin 4 falando que não queria salvar eles, e que sei lá o que, sendo que se você vê o GT, você sabe que o Vegeta não é daquele jeito, mas pelo menos a gente vê o Camber tirando o poder da bunda. Nesse caso, literalmente, porque ele tira uma cauda usando sua energia. Com isso, o Goku e o Vegeta patrulheiros decidem acabar se fundindo no Vegito também. Só que o mangá decide sair dessa luta para mostrar o Osoto lutando contra o vilão impronunciável. E sinceramente, o máximo que eu posso dizer é que o Osoto formou muita aura, fazendo o Hatchak fugir com a própria máquina e depois fugindo com a esfera. Brutal! Não sobrou nada pro Beta. E nisso ele suga tanto o Trunks quanto o Cooler ao mesmo tempo. E quando a gente volta, a gente vê o Vegito Super Saiyajin 4 contra o Camber. O design dele é bem legal, não vou mentir. Mas mesmo eu não sendo fã do Vegito, eu não consigo aceitar ele sendo salvo pelo Goku Instinto Superior. Desculpa, isso aqui foi forçado. Porém, no meio da luta, eles acabam que sentem o Ki do Osoto, que aparentemente simplesmente roubou as 7 esferas. E quem descobre isso é o Oolong, que aqui simplesmente carregou todo mundo nas costas, porque ele fez o pedido para todo mundo voltar para onde devia, mesmo se colocando em risco. Coincidentemente, o Trunks aparece no pior lugar possível, que é o planeta do Bill, porque eu mesmo disse que não gosta do fato do Trunks viajar no tempo. Porém, tem algo estranho que é dito lá pro final, porque mesmo depois do pedido, o Goku ainda não voltou. Para finalizar, no capítulo 6, a gente vê o planeta central do planeta prisão, e lá a gente acaba vendo o Zamasu interagindo com o Hearts, algo que eu não vejo sentido nenhum de acontecer, mas beleza. E o Vegeta acaba descobrindo que o universo 6 foi atacado. Aparentemente a Caulifla e a Kale foram possuídas por seres parecidos com o Baby, e isso fez com que elas ficassem menos raquíticas. O Kyab obviamente ia levar uma surra, mas infelizmente ele é salvo pelo Vegeta e o Trunks. Só que quando as cópias do Baby decidem se revelar, a Caulifla e a Kale vêm com aquele papo de que não, a gente tem que resolver isso, sei lá o que. E o Vegeta fala que esse é o verdadeiro orgulho Saiyajin. Com isso elas viram a Kefla, mas o mangá sabe que isso não é interessante o suficiente e decide mudar o seu foco para o Hit, que nesse caso tá lutando contra os Zamasu. O Hearts interfere na luta deles e faz questão de refutar os Zamasu, porém isso foi só fachada para os Zamasu poder matar o Hit. Descanse em paz, assador de sinos. Depois disso nós iríamos para o palácio do grande sacerdote e encontraríamos o Goku lá, usando as roupas do mesmo. E é o fim. Não exatamente de Super Dragon Ball Heroes, mas é até onde o meu site chegou. Desculpa, gente, eu fui a vergonha da profissão. Mas antes de dar o meu veredito, eu gostaria de saber o seu. De qualquer forma, a minha opinião nisso aqui é bem simples. Me surpreendeu de verdade, que a galera sempre fala como se o Heroes fosse um lixo, sei lá o que. Mas não, é divertidinho, apesar de parecer muito um fã-mangá. Inclusive, algo que eu gostei muito é o fato de que esse mangaka é muito criativo. Então, mesmo sendo pior no desenho, ele acaba que é um quadrinista melhor que o Toyotaro. E sim, existem mais histórias de Super Dragon Ball Heroes, e caso vocês queiram, eu posso acabar trazendo no canal. De qualquer forma, no fim, essa foi realmente uma surpresa boa pra mim. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar em uma situação complicada. Talvez você pense que não tem mais saída e que você nunca mais vai melhorar. Até mesmo que isso tudo é culpa sua. Mas mesmo que seja, por favor, não fique se culpando ou remoendo esse sentimento no seu coração. Use ele para se levantar e tentar melhorar. Talvez você sinta que não merece uma segunda chance, mas você só vai encontrar ela com Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus
Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hype, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!